Pessoal, estou aqui com o Daniel Burg, um amigo, um grande advogado criminalista, e a gente resolveu bater um papo aqui para falar um pouco de um artigo que a gente falou, que a gente comentou no Conjur, e também para falar um pouco dessa questão do uso do direito criminal junto em conflitos empresariais, arbitrais aí que a gente tem visto muito. Ô Burg, obrigado por me receber aqui, cara. Imagina, é um prazer te ter aqui, Zanotti. E, bom, como a maior parte das experiências profissionais que a gente teve, foi bem enriquecedor escrever esse artigo com você. E eu te falo por quê. Porque eu tinha metade do quebra-cabeça. Por que cresceu tanto o número de clientes procurando a gente, seja para, na maior parte das vezes, defendê-lo de uma investigação aberta no âmbito de um procedimento criminal decorrente de uma arbitragem, e eventualmente para nós sermos essa pessoa que avalia dentro de um conflito societário arbitral se ele tem algum direito criminal contra aquela pessoa. Então, de repente, eu estou vendo uma coisa que eu já lia, tal, mas as tuas informações, né, no sentido do recorde de conflitos de dissolução societária no âmbito do TJSP e, ao mesmo tempo, recorde também no índice de recuperações, que avalia a quantidade de recuperações judiciais no país, aí eu fui entender o porquê desse crescimento. O escritório é boutique, né? Não estou falando que chegaram 50, mas assim, acho que em 6 meses, vieram mais casos com esse pano de fundo em 6 meses do que nos últimos 2 anos e meio, sei lá, nos últimos 6 meses. Mas você sabe, Burg, que eu acho que tem uma questão dos conflitos estarem ficando mais sofisticados, né? E aí a abordagem multidisciplinar faz muito sentido, mas eu acho também o momento econômico do Brasil acaba pressionando nesse sentido. Pô, taxa de juros alta, quando você tem um cenário de maior estresse econômico, você acaba influenciando para que os conflitos floresçam. Sempre vai ter problema em sociedade, eu acho que isso é fato, mas assim, quando você tem uma dinâmica econômica muito, às vezes, mais negativa, você acaba encontrando isso com maior frequência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Burg, quais são os tipos penais, quais são os crimes que você tem visto com maior recorrência aí, pensando nesses conflitos que tem societário ou dentro de arbitragem? O que chega aqui mais para você, até para a gente colocar aí pro pessoal um pouco esse pano de fundo do que a gente vê no nosso dia a dia? Quase, né, na maior parte das vezes, fica dentro dos chamados crimes patrimoniais. No âmbito de instituições financeiras, o clássico, e nesses a gente sempre, nos casos que a gente tem visto, a gente sempre pelo lado da defesa, né, é crime de instituição financeira nacional. Tá. Esse é um clássico. Por quê? Porque não tem coisa pior para um diretor de instituição financeira do que ter um apontamento criminal, por mais ridículo que seja, amplo. Às vezes o problema, né, o criminalista pega e fala, não, eu vou resolver, quanto tempo vai demorar? 2 anos, eu acho. Pô, mas 2 anos eu tenho que prestar 1000 contas pelo Bacen e que existe que eu tenho a melhor reputação do mundo, né? E aí até você separar o que é joio e o que é trigo demora, né? Porque tem casos que a gente tá, claro, fazendo isso com substância, mas tem casos de aventuras jurídicas mesmo, que o cara só tá querendo importunar e deixar o cara exposto ali, né? A maior parte é uma aventura. Um dos casos que me vem à cabeça de gestão fraudulenta aconteceu em paralelo com o Master, né? A minuta, o requerimento de situação de inquérito apresentado pela parte contrária, não tinha um único indício. E olha que é um tipo penal mal redigido, tem inúmeras críticas, mas não encaixava. Encaixava quando muito numa infração administrativa. Basicamente, o sujeito estava querendo transformar uma não distribuição de lucros em determinado balanço ali. No projeto que foi apresentado perante o Banco Central, estava ali, não, no 4º ano, no 5º ano da empresa não vai ter divisão, a gente vai investir para crescer e tal. E ele era signatário ainda, enquanto administrador na época. O cara estava reclamando, ele estava querendo transformar em crime uma não distribuição de lucros que ele mesmo, enquanto administrador, tinha coadunado com aquilo. E os outros clássicos, como o estelionato e a apropriação indébita, é tênue a linha entre um ilícito civil e um crime, quando se trata principalmente de apropriação indébita e estelionato. Não há como se esquecer que no direito penal vige o princípio da ultima ratio, da intervenção mínima. Se eu tenho uma resposta adequada para aquela conduta, ela não é. Se eu tenho uma resposta adequada, se aquilo já é considerado uma infração administrativa, um ilícito civil,
o penal não pode incidir. Então, não raramente, eu estou te falando aqui, quando eu te falo do aumento de caso, e eu não estou nem pensando no lance também que a gente recusou. E por que a gente... Porque, cara, se você quer advogar para... Se você quer também, além de advogar para ser conhecido como um bom advogado para investigado, você quer ser considerado como advogado de vítima também, e aqui no escritório a gente joga para todos os lados. Uma das coisas que eu falo em reunião aqui é o seguinte, você vai ver a quantidade de casos, de inquéritos que eu instauro, que tem denúncia, eu não tenho a menor dúvida que é acima da média. Não, mas não tem problema. É só pra ir uma intimaçãozinha, depois arquiva. Deixa arquivar pra ver o problema que você vai ter com esse cliente, entendeu? Na hora do calor, pode tudo, entendeu? E também tem muita coisa de denunciação caluniosa, ou não, cara? Esse é o maior dos problemas. Denunciação caluniosa é um crime que é de pena extremamente grave. 8 anos de pena máxima é muita coisa. É considerablemente mais do que a pena mínima para um homicídio doloso. Tudo bem que eu tô comprando aqui máximo com mínimo, né? Mas acho que dá pra entender, cara. Se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, que eu não vou coadunar para que aconteça, um indicador bem negativo do caminho que você, como advogado de mediação, tá tomando, a partir do inquérito que você instaurou, o teu cliente vira a ser investigado por denunciação caluniosa, cara. Eu prefiro deixar dinheiro na mesa. Mas é isso, cara. Imputar falsamente crime, e óbvio, exige-se o dolo específico da ciência da inocência, muita gente sai pela tangente. A maior parte dos casos que a gente defende de denunciação caluniosa, lato sensu, é do tipo, cara, interpretação jurídica equivocada não é ciência da inocência. Senão todo inquérito que é arquivado e redundaria numa denunciação caluniosa. Mas existem tipo essa situação, por exemplo, que eu te falei, do cara querendo inquinar de criminosa, não distribuição de dividendos, que ele mesmo aprovou lá atrás. Pô, você sabe que não tem crime aqui, entendeu? Você assinou. Gente, eu tive esse papo aqui delicioso com o Daniel Burg, um amigo, como eu disse, um excelente advogado. A gente está vendo muita sinergia aqui nos casos que a gente trabalha junto e eu queria compartilhar isso. A gente teve a ideia de fazer o artigo, depois fazer esse vídeo. Queria agradecer de novo o Burg. Prazerzaço. Casa é sua. Valeu. Obrigado, pessoal.